Alô, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor. Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer as novidades sobre Alexandro. E aí, o Alexandro vem mesmo pro São Paulo? Pro São Paulo? Conto detalhes para você. Vamos falar do jogão hoje, São Paulo e Botafogo. Botafogo e São Paulo no estádio do Burubbis. São Paulo recebe o líder. A gente recebe o líder. E eu já vou trazendo para você aqui o provável São Paulo para hoje à noite, tá? O provável São Paulo. São Paulo que deve ir a campo com a seguinte informação: Rafael, a dupla de zaga Arboleda e Alan Franco, Igor Vinícius e Wellington. No meio de campo, Bobadilha, Luiz Gustavo, Lucas Moura. No ataque, Luciano Ferreira e Caleri. Esse deve ser o provável São Paulo para hoje à noite, para encarar o Botafogo. Vai receber o líder Botafogo, São Paulo, no estádio do Burubbis. São Paulo que vem de um empate diante da equipe do Juventude no estádio Mané Garrincha em Brasília, no último fim de semana. O Marcos Antônio já foi anunciado oficialmente pela diretoria do São Paulo, pelo departamento de marketing do São Paulo. Falta só sair o seu nome no bid. O Marcos Antônio conversando aí com o Zubeldia, teve uma conversa com a sua comissão técnica e aí, sim, vamos jogar. E aí foram essas as palavras, A comissão técnica do Zubeldia reuniu ali ela, chamou o Marcos Antônio, toda ela, os dois auxiliares, preparadores físicos, o próprio Zubeldia, isso ali no cantozão ali mais recuado, da galera. Só o Marcos Antônio e a comissão técnica conversou um papo ali de 10, 15 minutos, E vamos jogar. Vamos jogar. Então aí foram essas aí as palavras do Zubeldia diante do Marcos Antônio. É um jogador que chega para mim para assumir a posição. Eu acho as características bem parecidas com a do Alisson, um jeitão ali no meio de campo como segundo volante. Espero que a adaptação não seja um problema, ele possa se adaptar rapidamente, Bom, outro problema, que esse aí é um problema daqueles que o São Paulo segue trabalhando nos bastidores para rescindir o contrato de James Rodrigues. No entanto, aquelas questões financeiras são o principal motivo do imbróglio nesse momento, certo? O Tricolor quer que o James abra mão de tudo para ter o contrato rescindido de forma imediata. O acordo é válido até julho de 2025 e com isso a equipe deseja que o meia opte por não receber até mesmo o que ainda não foi pago na última negociação da dívida de luvas que o São Paulo tem com o jogador. Ou seja, resumindo, São Paulo quer que o James Rodrigues abra mão dessas luvas, que seria na base de 2 milhões de euros. Do lado do James, por sua vez, o staff quer que o Tricolor pague justamente esse montante para que a rescisão ocorra. James não deve nem retornar ao Brasil para se despedir dos companheiros no CT da Barra Funda. Muito bem. Aí esse imbróglio continua. A verdade é essa. Esse imbróglio continua. Sobre Maurício Lemos, eu vou atualizar você. Por isso que eu peço para você ficar até o final do vídeo, para você não perder nenhuma informação. Eu tenho uma informação sobre Maurício Lemos, tá? O zagueiro que está no Atlético Mineiro, que não está sendo aproveitado pelo Gabriel Melito. Não faz parte dos planos do treinador. O São Paulo deve trazer esse zagueiro, mas tem um detalhe aí, atualização para vocês aí. Primeiro eu vou pedir para você deixar o like aí. Deixa o like, Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha também aí esse vídeo aí para os amigos são paulinos de todo o nosso Brasil, do mundo todo aí, e nos grupos do WhatsApp que você participa. Dívida do Atlético Mineiro com Maurício Lemos empanca acerto do zagueiro com São Paulo, gente. Vou explicar aqui para vocês.
O Maurício Lemos já tem tudo acertado com o São Paulo Futebol Clube para jogar no Morumbis até o fim do ano. E nas últimas tratativas estão até encaminhado um acordo para o meio de 2025. Mas uma dívida do Atlético Mineiro com o jogador, clube que detém os direitos dele, está atrasado. A chegada do jogador para os exames médicos e o início de trabalhos, né? O Belmonte, né, o diretor de futebol do São Paulo, deu inclusive um ultimato a respeito, falando, portanto, né? A busca do São Paulo por Maurício Lemos aconteceu após o clube negociar o zagueiro Diego Costa com Krasnodar, da Rússia. Inclusive o Diego Costa já estreou empatando aí o time dele em 1-1, né? Lemos foi contratado pelo Atlético no início de 2023 a pedido do então técnico Eduardo Cudê. Naquela temporada o jogador fez 41 jogos com um gol marcado e uma assistência. Já nesta temporada, o uruguaio perdeu espaço e soma 14 partidas com 2 gols. A última partida do zagueiro foi no dia 23 de julho diante do Fortaleza, na Arena MRV. O camisa 4 ficou em campo 23 minutos no empate em 1-1 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o uruguaio se recuperou de lesão muscular e voltou aos planos da comissão técnica. No entanto, com a chegada de Júnior Alonso e Lianco, novos reforços da equipe, ele deve ter menos minutos em campo. E que está emperrando aí, portanto, senhoras e senhores, nesse momento, o Maurício Lemos acelerar sua chegada do São Paulo para fazer exames médicos, essa pendência que tem o Atlético Mineiro com o jogador. Por isso, vai retardar um pouquinho, tá bom? Falar para você sobre Juliano Galopo, também notícias atualizadas. Deixa o like aí, viu, galera? Não esquece de deixar o like, ajuda muito o canal. Eu tô com a meta aqui, hein? 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa linda do São Paulo para vocês, inscritos do canal. Batemos essa marca 10 mil? Vamos sortear. Então, por isso que eu peço para vocês compartilhar aí, pedir para a galera se inscrever no canal do Faustino Tricolor. Galopo foi convencido por o Riquelme a jogar no Boca Júnior e prefere uma saída para o clube do Boca, ao invés do Rosário Central, que fez proposta. O São Paulo gostaria de uma compensação financeira maior e com as melhores condições e garantia de recebimento, tá? As conversas continuam e caminham para um desfecho positivo e o atleta está feliz no tricolor e deixa a decisão com o clube. O São Paulo diz que não vai fazer medir esforços para assegurar não só o Galopo, mas qualquer um jogador que chegar a uma proposta aí que se aproxime daquele valor que o São Paulo acha que é conveniente para o clube. São Paulo não vai medir esforço. São Paulo tem 100% dos direitos federativos do Juliano Galopo. O Boca Juniors quer pagar por 50%, como também o Rosário Central. Beleza? Tá aí então as últimas informações para você. Na capa a gente traz outra, mas a gente dentro da capa a gente traz muitas informações. Por isso que é bom você ficar sempre acompanhando aí, né? Não rolar sempre o que está na capa, né? Na thumb meio. Mas tem outros assuntos também em destaques que a gente traz para vocês, tá? Sobre Ferrarese, sondagem. São Paulo recebeu uma sondagem do Santos para saber mais detalhes de Ferrarese. O primeiro um empréstimo, depois com opção de compra e depois uma oferta financeira. Mas o tricolor sequer quis abrir conversas. Esquece, Santos. Ferrarese não vai. O São Paulo está aí trazendo o Maurício Lemos, não vai desfazer do Ferrarese, que já se desfez ali, né, do Diego Costa. Então, esquece, tá, Santos? Não tem como. O cara jogando na primeira divisão para descer uma de elite, mas muito complicado isso acontecer. Bom, quem esteve de aniversário ontem foi o nosso volante, primeiro volante, Luiz Gustavo. Ontem o volante completou 37 anos, né? Chegou aí, portanto, no São Paulo, chegou esse ano no São Paulo, desculpa, e fez 37 anos, né? Pelo tricolor, conquistou a Supercopa do Rei, o Luiz Gustavo, que vem sendo uma peça importante, com uma, digamos, contusão do Pablo Maia. Ele está conseguindo ali se firmar, se achando ali naquele momento, ali naquela posição aí, o Luiz Gustavo, tá? Bom, o Alexandro, Internacional, Grêmio, fizeram uma consulta ao seu staff para entender a situação do Alexandre aqui no Brasil. Nesse momento, o Alexandre não tem preferência de voltar ao futebol brasileiro.
A verdade é essa, não adianta a gente esconder. Nesse momento, o Alexandro não tem preferência de voltar ao futebol brasileiro. Muito bem, até aí entendemos. O Belmonte disse que o Belmonte falou em entrevista que está sendo monitorado o Alexandro, né? Estamos acompanhando periodicamente o jogador para entender a situação do jogador. Porque o Alexandro virou para o São Paulo, para essa diretoria, o plano A, o plano B e o plano C para a lateral esquerda. Desde a saída do Caio Paulista, São Paulo conseguiu contratar um lateral esquerdo. Não conseguiu, não sei. Foi por falta de competência, né? Mas não conseguiu nesse momento, ou falta de opção no mercado. Talvez não faltou. O scout de São Paulo precisa trabalhar mais, né? E ter mais visão. Então, o Alexandro disse não ao Grêmio. Ele disse não ao Grêmio, tá? O Grêmio tentou, ele disse não. E ele falou o seguinte, né? Ele, seu staff, né? Entre eles lá, falou o seguinte, ó. Se é para voltar ao Brasil, eu tenho uma preferência de jogar, ou dar jogar, primeiro ouvir o São Paulo. Nesse momento, o Alexandre tem pretensões de continuar no futebol europeu, por lá mesmo no velho continente, mas se acaso não apareça nada até o final dessa janela, que eu acho muito improvável que deve aparecer, ele senta e conversa com o São Paulo para chegar ao entendimento. Né? O Belmonte deixou claro, estamos aqui, né, periodicamente monitorando, né, acompanhando para e passo a situação do Alexandro. Essas foram as palavras do diretor de futebol, Carlos Belmonte, tá? Deixa aí nos comentários tudo isso que você acha, tá? E aí vem aí os oferecimentos, vem aí a sondagem, vem aí para entender a situação de outros laterais no mercado. Santiago Montiel foi o nome consultado pela diretoria do São Paulo para a lateral esquerda. Santiago, lateral esquerda, assim como os Zambala. No entanto, os valores afastaram a possibilidade de qualquer avanço do clube, né, que segue no mercado aí em busca. O São Paulo quer contratar 2 laterais esquerdos, certo? 2 laterais esquerdos. E a situação do Wellington? A situação do Wellington tá lá. O Wellington tem contrato até o final do ano com o São Paulo. Enquanto ele não terminar o seu contrato, ele vai ter que cumprir. A não ser que o São Paulo vá lá e pague o São Paulo o valor que o São Paulo já disse qual que é o valor. São Paulo já disse qual que é o valor, tá? São Paulo já disse qual que é o valor que quiser para liberar o Wellington. Caso contrário, né? Tem muita gente acreditando que deve ser liberado e vai ser liberado agora, não, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele cumpre contrato, né? Inclusive o próprio Wellington volta hoje de suspensão. Ele e o Igor Vinícius estarão em campo, né? Como a gente trouxe lá atrás aí a escalação, certo? Então a situação é essa. O Alexandre disse não ao Grêmio, né? Se voltar ao Brasil, vai ouvir primeiro o São Paulo Futebol Clube, certo? O primeiro da fita ali, aqui no Brasil, é o São Paulo. Já disse, não vai ouvir outro a não ser que o São Paulo aqui no Brasil, né? Para chegar ao entendimento, a um acordo. É isso aí, beleza? Um pouquinho do jogo aqui sobre Botafogo, para finalizar aqui. O São Paulo não vence o Botafogo desde o clube se tornou SAF. A última vitória do Tricolor foi pelo Campeonato Brasileiro em 2020, com o Fernando Diniz, com os gols de Brenner, duas vezes, e Reinaldo e Hernandes. O time bateu o Alvinegro por 4-0. De lá para cá, foram 4 derrotas, né, do Botafogo, do São Paulo. 4 derrotas. Vou falar para você aqui, ó. São Paulo não vence o Botafogo desde que o clube se tornou SAF. A última vitória foi em 2020, ou seja, 4 anos, né, galera? Com os gols de Brenner 2 vezes, Reinaldo e também Hernandes. O time bateu o Alvinegro por 4-0. De lá para cá foram 4 derrotas e um empate. São Paulo 0-0 com o Botafogo no Brasileirão em 2023. Botafogo 2-1 no São Paulo em 2023. Jogos da volta. São Paulo 0, Botafogo 1 no estádio do Morumbi em 2022. São Paulo 0, Botafogo 1 no Brasileirão de 2022, Botafogo 1, São Paulo 0 no Brasileirão de 2020. Ou seja, desde 2020 o São Paulo não vence o Botafogo. É um tabu que o São Paulo precisa também quebrar hoje, né?
Desde que o time se tornou SAF, o São Paulo não conseguiu vencer o Botafogo. Quem sabe hoje esse tabu pode ser quebrado, tá bom? Para fechar, Marcos Antônio já foi anunciado, espera sair o seu nome no bid. Se não jogar hoje, bem provável que no final de semana entre em campo pelo São Paulo, tá bom? Um abraço para você, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue sempre aqui no canal do Faustino Tricolor. As informações em primeira mão para você. Mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar recebendo os nossos conteúdos todos os dias no conforto de sua casa, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, se Deus quiser.